Vamos lá, meu nome é Luiz, muito prazer, eu sou quiropraxista e eu tenho hérnia de disco. Hérnia de disco, o que é? Onde dormem? O que comem? Aonde vivem? Fiquem aí e acompanhem, eu vou dar algumas dicas que eu faço comigo e me ajuda muito quando eu tenho uma crise de hérnia. Como eu falei, meu nome é Luiz e eu sou quiropraxista e tenho hérnia. Então eu queria contar um pouquinho do meu caso para vocês, de como surgiu essa hérnia, o que aconteceu, e nesse período eu acabei travando algumas vezes, no total foram 5 vezes que eu travei, e o que eu fiz e o que foi fazendo para me ajudar com isso, tá? Então a primeira vez que eu travei, que eu descobri que eu tinha uma hérnia, foi quando eu estava fazendo jiu-jitsu. Isso faz mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu sou novo, tenho 35, mas há 15 anos atrás eu estava fazendo jiu-jitsu. Eu estava com uma pessoa na guarda, né, que fala, eu estava com a perna entre elas e a pessoa pesou para cima de mim assim, e na hora eu senti um estalo e eu travei. E aí foi a primeira vez que eu descobri que eu tinha uma hérnia. Foi feita uma ressonância magnética na ocasião, e aí o disco intervertebral, que é esse aqui que está entre uma vértebra e outra, ele tem um núcleo pulposo, que é esse aqui que acabou saindo, ficou vermelhinho, mas ele rompeu alguns anéis e saiu e formou uma hérnia de disco. Nesse período, de lá para cá, desses 15 anos para cá, eu travei essa primeira vez e eu travei outras 4 vezes. E o que eu quero que vocês entendam, não necessariamente as pessoas que têm hérnia, elas precisam sentir dor. Por exemplo, eu tenho a hérnia, se você fizer meu exame com crise, com dor de hérnia, e meu exame sem crise, sem dor, vai dar o mesmo resultado. Agora, por que será que um eu tenho dor e o outro eu não tenho dor? Eu atendo alguns pacientes também que são médicos, são neurologistas e são ortopedistas, e eu converso até sobre o tema com eles. O que eu vejo no meu caso, a partir do momento que eu estou me cuidando, que eu estou com a musculatura do core forte, a partir do momento que eu estou com o meu estresse emocional bem equilibrado, o negócio funciona muito bem. Então eu vou dar algumas dicas práticas do que eu faço comigo e do que me ajuda quando eu tenho essas crises de hérnia de disco. Primeira vez que eu travei, fazendo jiu-jitsu, como eu já falei, as outras 4 vezes que eu travei. Eu morei um tempo fora do país também. E logo que eu fui morar, eu morei em Lima, no Peru, e logo que eu fui para lá, eu travei também. Por que eu acho que eu travei, tá? Eu já tinha essa hérnia desde daquela outra época, e aí eu cheguei lá, eu não sabia como ia ser. Eu fiquei mais estressado, eu fiquei mais nervoso, eu fiquei mais ansioso, não sabia se ia dar certo ou não, era o meu primeiro emprego ainda fora, outra língua, e eu acabei travando da coluna. Terceira vez que eu travei, quando eu voltei do Peru para o Brasil e eu fui abrir minha primeira clínica, que foi a de Higienópolis, foi uma das clínicas que a gente abriu e foi a primeira. Em 3 meses eu falo que eu devo ter envelhecido uns 10 anos, estresse, preocupado com dinheiro, se a obra ia dar certo ou não, e eu acabei travando. Eu lembro que dessas vezes, às vezes é de escovar os dentes, é fazendo qualquer movimento e você, pum, toma uma pinçada lá e começa essa questão da crise. Aí você começa a dormir mal, aí você começa a comer mal, aí você começa a ficar mais mal-humorado e começa um outro processo inflamatório em cima e vai virando meio que uma bola de neve. Quarta vez que eu travei, quando eu descobri que a Ju estava grávida, quando eu descobri que minha esposa estava grávida, eu travei, e a última vez que eu travei foi quando meu sogro faleceu. E logo em seguida, que eu estava travado ainda, eu lembro que me nasceu herpes zoster, me deu herpes zoster também. Eu vejo que tem muita hérnia que tem origem mecânica, tanto que a primeira vez que eu travei foi de origem mecânica, foi fazendo um movimento, mas as outras vezes que eu travei teve uma origem emocional. E o que eu vejo no dia a dia das pessoas que procuram o meu cuidado de quiropraxia? Eu vejo que muitas dessas pessoas, a causa da dor, a causa desse travamento, ela tem uma origem emocional muito forte. Então a primeira dica que eu posso dar para vocês com relação à hérnia é não se desesperar. Porque a partir do momento que a gente fica desesperado, preocupado, fala, putz, eu preciso fazer uma cirurgia, eu preciso... E tem casos que precisa, e tudo bem. Hoje os médicos falam muito isso, do tratamento do cuidado conservador. Para mim, coisas que funcionam, primeiro de tudo, é não me cutucar. O grande problema das pessoas, e que eu atendo também, é que as pessoas querem ficar se cutucando. Não se cutuquem. Vamos dar um exemplo, tá? Vamos se dizer que você acordou um dia, dormiu à noite, acordou um dia, lá na noite você tomou um anti-inflamatório, alguma coisa, e acordou relativamente bem.
E aí, qual que é a primeira coisa que as pessoas fazem que eu vejo? Ah, deixa eu ver se eu tô bom mesmo. Aí ela vai lá e vai pra frente, vai pra trás e fica cutucando, procurando a dor. E a gente precisa entender que o corpo ele é inteligente e ele tem sempre um processo de querer cicatrizar. Por exemplo, eu cortei aqui minha mão, sempre ele tá querendo cicatrizar. Aí no outro dia formou essa casquinha e não tá doendo tanto. Aí o que as pessoas vão querer fazer? Ah, deixa eu cutucar aqui para ver se já melhorou. E não melhorou, tem um processo para aquilo cicatrizar. E o que eu vejo no meu caso é entre 2 semanas para eu começar a mudar um padrão do meu corpo até 2 meses para isso voltar ao normal. O que pode me ajudar nesse processo? Fisioterapia pode me ajudar nesse processo, quiropraxia pode me ajudar nesse processo. Em alguns casos as pessoas precisam tomar medicação nesse processo e tudo bem, mas eu preciso entender que o corpo ele tem uma capacidade. Todas as medicações, tudo que a gente está fazendo é externo para o interno, mas o corpo tem essa capacidade interna de ir cicatrizando. Então, não cutucar é uma excelente dica para você que quer ficar bom da hérnia de disco. Coisas que funcionam muito bem para mim também, tá? Gelo. O gelo ele é anti-inflamatório, então o que eu faço? Eu pego uma bolsa de gelo, envolvo num pano de prato, coloco aqui dentro da cueca, nessa parte da lombar, envolve no pano de prato para não queimar a pele, eu coloco entre 15 e 20 minutos esse gelo, eu faço de 3 a 4 vezes por dia e vai ajudando muito a baixar esta inflamação. Os ajustes de quiropraxia também ajudam nesse processo, com certeza ajuda nesse processo. O ajuste ele tem um efeito também analgésico e ele tem um efeito fisiológico, neurofisiológico, para que o corpo tenha essa capacidade de cicatrização mais rápido. Em alguns casos eu já cheguei a fazer TENS e ultrassom, que são coisas anti-inflamatórias também. A acupuntura já me ajudou bastante, então são coisas que eu faço no dia a dia que acaba me ajudando bastante. Outra coisa que me ajuda muito é a questão de fazer meditações. Aí eu tenho um controle emocional a ajudar a baixar este processo. Então essas dicas eu acho que pode ser interessante para vocês. Caso essas dores persistam, procure um profissional. Tem casos, de novo, casos e casos. Tem casos que as pessoas precisam passar por uma cirurgia, em casos que tem muito problema neurológico envolvido, mas eu tenho muitos pacientes que eu atendo também que já estavam marcado uma cirurgia ou qualquer outra coisa e tiveram excelentes resultados com quiropraxia. A ideia que fica, não espere chegar num processo mais avançado. É como o dente, eu posso ter uma cárie pequena e cuidando é muito mais fácil, ou ter dentes saudáveis e ir cuidando, ou eu tenho um dente de repente que já virou um canal e é muito mais difícil de cuidar. Então, não necessariamente quando a pessoa tem hérnia de disco ela precisa ter dor, dá para viver com hérnia de disco e saudável, bem, sem dor para o resto da vida, depende como cuida. Procure um quiropraxista, procure um profissional da área da saúde especializado no cuidado da saúde da coluna, que com certeza ele vai poder te ajudar muito. Outras dicas aí que eu esqueci, tá? Veio aí na cabeça. Coisas que eu vejo que às vezes prejudica bastante é às vezes ficar muito tempo sentado, porque quando a gente está sentado existe um peso maior em cima da coluna lombar. Então se vocês forem ficar sentado, tentem colocar um apoio aqui também na parte lombar para manter essa curvatura vai ajudar nessa questão da absorção do impacto. Tentem não escorregar o bumbum para frente e ficar dessa forma. Tomem cuidado com o sofá também, largado de qualquer jeito. Caminhem aos poucos. Eu sei que em muitos casos a gente que tem principalmente comprometimento neurológico, de movimento da perna e tudo isso, que acaba afetando pra caramba, e eu sei que é difícil andar às vezes, mas o movimento, mesmo que lento, ele é legal. E de novo, tenha paciência, ouçam o seu corpo. Por que será que você travou? Será que teu corpo não está pedindo uma pausa? Será que teu corpo não está pedindo um repouso? A gente é extremamente imediatista. A gente quer fazer alguma coisa hoje para amanhã estar melhor. Mas, de novo, se eu cortei, não existe processo de cicatrização que não requeira tempo. Então, o tempo do corpo ele é muito importante nesse processo de cicatrização. Caminhem, andem devagarzinho, tomem cuidado com a postura de vocês e, por favor, não fiquem cutucando isso aí. Quiropraxia pode ajudar bastante, assim como vários outros profissionais da área da saúde também pode ajudar no seu caso. Fiquem aí, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acham que pode ajudar esse vídeo outras pessoas que de repente têm hérnia de disco ou quer cuidar melhor da saúde da coluna, eu recomendo que vocês encaminhem para elas, tem uma setinha aí embaixo
de compartilhamento. Compartilhem com essas pessoas, ativem os sininhos para vocês ficarem a par dos vídeos que a Coluna Ajustada vem produzindo. O intuito da gente produzir esses conteúdos é literalmente ajudar vocês a entenderem mais como funciona a saúde da coluna e cuidar mais da saúde da coluna de vocês. Então, ativem os sininhos, fiquem ligados que sempre tem vídeo da Coluna Ajustada no ar. Valeu!